Nós estamos em uma série onde nós estamos compartilhando a respeito de maturidade. E desde quinta-feira nós estamos falando que maturidade, uma das evidências de maturidade é quando nós entendemos que tudo que nós precisamos é do Senhor. Tudo que nós precisamos é da presença do Senhor. E que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar que eu vou, Deus está comigo e Deus está em todo lugar, e às vezes nós nos esquecemos disso. E hoje pela manhã eu compartilhava a respeito do profeta Elias, da primeira vez que ele aparece na Bíblia, a primeira vez que o nome dele é mencionado. E eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu quero tentar trazer ao seu entendimento, trazer para que nós possamos crescer e nos desenvolver em maturidade, para entendermos que às vezes nós tentamos em atitudes do lado de fora demonstrarmos maturidade, mas às vezes é só uma capa, é só um esforço, não é algo natural. E assim como um fruto em uma árvore, o amadurecimento dele tem um tempo e tem um modo, e é natural. Fruto não precisa fazer força para ele amadurecer, pelo fato dele estar conectado à árvore, e no tempo certo ele vai amadurecer. Então o amadurecimento, ele é um processo natural. Nós não precisamos fazer força para amadurecermos na palavra e na presença do Senhor também. Amém, irmãos? Então eu quero que você abra sua Bíblia, deixa aí aberta, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, que é a primeira vez que o profeta Elias aparece nas Escrituras. E eu quero conversar com você nessa noite sobre maturidade, porque a maturidade ela não começa no serviço, nem na visibilidade, nem no momento em que Deus usa alguém publicamente. Ela começa no lugar onde ninguém vê, onde Deus forma o coração antes de confirmar a sua voz. Então a maturidade ela se dá no secreto, ela se dá no lugar aonde Deus ele trabalha o nosso coração, aonde o Senhor primeiro ele trabalha em nós, para depois Deus poder fazer através de nós. E 1 Reis capítulo 17 versículo 1 vai mostrar como Elias aparece. Elias, a Bíblia não fala da sua genealogia, a Bíblia não conta muito a história dele antes do capítulo 17, antes da aparição dele para Acabe. A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito de Elias, mas a vida de Elias, ela revela um processo de amadurecimento, um processo de maturidade, um processo em que mesmo um homem poderoso, em que manifestou vários sinais e prodígios, ele também passou pelo processo do amadurecimento. Então Elias, ele não aparece sendo apresentado como alguém importante, ele surge dizendo algo que é muito pontual para aquilo que nós estamos construindo nesses dias. 1 Reis 17, 1 diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui ele se apresenta diante do rei, é a primeira vez que Elias aparece nas Escrituras, e ele nos sinaliza algo muito importante para o nosso processo de maturidade. Elias, ele não se apresenta através daquilo que ele faz,
Elias, ele se apresenta através do lugar que ele está, porque ele diz: cuja face eu estou, perante cuja face eu estou, ou seja, ele está dizendo que ele está diante do Senhor. Então esse é o cartão de visita, essa identidade que Elias apresenta para o rei. E antes de falar em nome de Deus, nós precisamos entender que Elias sabia viver diante de Deus. Então nós precisamos entender que nesse processo de maturidade, primeiro, nós precisamos desenvolver e aprender a viver com Deus, para depois nós vivemos para Deus, porque há uma diferença entre você viver com Deus e você viver para Deus. A maturidade, ela começa na identidade, onde nós sabemos quem nós somos, e nós temos consciência do lugar que nós estamos no Senhor, e não é o que nós fazemos para o Senhor, é aonde nós estamos diante dele. Então nós não adquirimos maturidade por aquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos é o resultado de quem nós somos, e o resultado de quem nós somos é o fruto de onde nós estamos. Amém? Então tudo começa do lugar que eu estou e com quem eu estou, porque com quem eu estou vai definir o que eu vou fazer e quem eu estou me tornando. Existe um ditado muito, assim, não gosto muito, mas tem algum fundo de verdade, que diz assim: diga-me com quem andas, que eu direi. Às vezes, algumas coisas têm um certo sentido, mas nós precisamos entender que maturidade espiritual, ela começa quando há uma permanência. E permanência se torna o lugar de vida, e não apenas um lugar de oração ocasional, mas um lugar de existência de Deus em nós. Eu falei isso na quinta-feira, e às vezes nós pensamos que maturidade é porque nós nos consideramos maduros, porque nós estabelecemos em nossa agenda horários de oração. Nós estabelecemos na nossa agenda dias de jejum, e nós com muito esforço estabelecemos na nossa agenda meditação nas Escrituras. Então, porque nós estamos agora tirando alguns períodos de oração, porque nós estamos até jejuando em alguns períodos, e estamos até meditando nas Escrituras, na nossa mente nós automaticamente concluímos: eu estou maduro. Mas todas essas ferramentas, elas são ferramentas cujo intuito principal é nos fazer estarmos integralmente na presença de Deus. Então nós oramos, quando você entra no seu quarto e você está lá orando ao Senhor, e quando você jejua e quando você medita nas Escrituras, são ferramentas que nos proporcionam, que despertam, que geram dentro de nós um desejo de sempre estarmos diante do Senhor, mas também desperta em nós uma consciência de que Deus está conosco em todo lugar. Estamos juntos? Então, maturidade é você definitivamente entender que Deus, o propósito da criação, o propósito de Deus para mim e para você, é que Deus quer andar conosco. Deus quer caminhar conosco. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2 ou 3, que diz que Deus vinha na viração do dia falar com Adão, e você vai ver lá que além de falar com Adão, Deus andava no jardim. Você já leu isso? Que Deus, porque Adão se assustou, porque ouviu a voz do Senhor andando pelo jardim. Você já leu isso? Então, sabe, às vezes nós lemos isso corrido e não paramos, porque o nosso problema hoje é parar. O nosso problema hoje é parar para ouvir, porque às vezes nós estamos ouvindo caminhando. Às vezes a sua esposa, o seu marido está falando com você e você não para aquilo que você está fazendo para ouvir. Já passaram por isso, mulheres? Você está falando com teu marido
e ele não para, não presta atenção em você, e você tem que falar 3 vezes a mesma coisa. E às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Porque nós precisamos tirar esses períodos de oração, os períodos de meditação e jejum, porque nesses períodos nós paramos. E quando você para, pastor Rogério, para prestar atenção, Deus não precisa repetir tudo de novo. Então, quando Deus está repetindo a mesma palavra para nós, ano após ano, é porque nós não estamos parando para ouvir e dar ouvidos àquilo que Ele tem dito. Então, maturidade é você entender que quando Deus fala, para tudo que você está fazendo, porque o que Ele fala é muito melhor do que aquilo que você está desenvolvendo. E nesse contexto, e os dias que nós estamos vivendo, são dias de agitação, não são dias de movimentação, mas muitas pessoas confundem movimentação com agitação. Movimentação é você tirar isso aqui e trazer para cá, se moveu. Agitação é você mexer e deixar no mesmo lugar. Então não confunda a sua vida de agitação com vida de movimento, porque se você tem recebido, talvez você tenha se agitado muito, mas você continua no mesmo lugar, com as mesmas infantilidades, com os mesmos ranços e as mesmas limitações. Então você não tem se movimentado, você tem se agitado muito, e porque você está muito agitado, Deus está tendo que repetir várias e várias vezes a mesma coisa. Aleluia! E deixa eu te contar um pouquinho esse contexto para você entender. Quando Elias aparece em 1 Reis capítulo 17, aqui ele se apresenta diante do rei Acabe e avisa sobre a seca que iria vir. Logo em seguida Deus manda ele se retirar para o ribeiro de Querite, e lá os corvos o alimentam com pão e água, pão e carne, melhor dizendo, e a água ele tomava do ribeiro. Então, preste atenção, quando ele se apresenta, ele diz que ele está diante da face do Senhor, e isso demonstra maturidade, porque esse é o lugar que nós devemos estar, e nós só devemos sair para cumprir a missão quando Deus manda. E a grande agitação desses dias é que nós queremos fazer a missão sem Deus mandar, porque achando que se estamos fazendo a missão, estamos fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus primária para mim e para você é que nós estejamos com Ele. A missão é consequência. Então, irmão, o que nós precisamos entender? Que agora Deus dá uma mensagem para Elias, diz que vai vir seca, porque o povo está desvirtuado, Israel está adorando Baal e postes ídolos, e vai vir uma seca, e essa seca só vai acabar quando você falar. Ele vai dar essa palavra para o rei Acabe, e logo depois dele liberar essa palavra, Deus leva ele para o deserto, e lá manda corvos alimentar ele com carne e pão, e ele bebe água do ribeiro. Então eu quero que você preste atenção que sempre depois que Deus nos dá uma missão, vem um período de descanso, porque além de sermos espirituais, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, e um ser humano cansado, ele serve para pouca coisa. O homem tão cansado serve para quase nada. As mulheres cansadas ainda dão um jeito, vão se arrastando, faz criança no colo, a outra mexendo na panela, vão se arrastando, e aqui com o pé já passando o pano no chão. Homem não, o homem, se ele teve um dia cansado, ele chega em casa, se atira no sofá e não presta para mais nada. Aleluia. Então o que Deus faz? Olha, você cumpriu a missão, agora vou te levar para este lugar. Por quê? Porque para Deus não é, o mais importante não foi a profecia, não foi a mensagem que ele liberou. Aquela mensagem foi para a nação que estava desviada, para que eles se atentassem, para que eles se acordassem. Mas entre Elias e Deus, o melhor momento para Deus é quando ele está nesse lugar no secreto, só os dois.
E ali Deus cuida da parte humana dele, porque dá para ele o que comer e o que beber. Então Deus está fortalecendo, trazendo refrigério para a sua alma e fortalecendo o seu corpo, porque Deus nos deu um corpo, e o corpo, esse corpo que você tem aí, ele é, eu vou usar uma expressão chula, mas entenda, ele é o nosso cavalo, ao qual nós temos uma mensagem para levar. Então Deus, ele se preocupa com o nosso espírito, Deus, ele se preocupa com o nosso corpo, e Deus se preocupa com a nossa alma. Então muitas pessoas, elas acham que ser espiritual é só meditar nas escrituras, e isso é imaturidade. Ser espiritual é cuidar do seu espírito, do seu corpo e da sua alma. Estamos juntos, irmãos? E o que é que acontece nesses dias? Muitas pessoas negligenciam o seu espírito, acham que não precisam buscar, acham que se vir num culto domingo à noite é o suficiente para toda semana. Não, irmão, não é suficiente. Para tudo que nós estamos vivendo, para todos os ataques que nós temos durante o dia, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é marido, os ataques, eles vêm todos os dias. Então nós precisamos estar na presença do Senhor 24 horas por dia. E quando eu digo estar na presença do Senhor, não é você se trancar no quarto, é você saber que Deus está presente com você, e que aonde você está, Deus está presente. Aleluia! Então, o que nós precisamos? Você precisa cuidar do seu corpo. Você não pode negligenciar o seu corpo, você não pode negligenciar o cavalo. Há um homem de Deus, muito tempo atrás, eu não vou me arriscar a dizer o nome aqui, um dos grandes homens de Deus, e ele disse assim: o Senhor me deu uma mensagem e me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e eu não consegui levar a mensagem até onde ela deveria ter ido. Você entende o que eu estou dizendo? Cuidar do corpo também é e faz parte do processo e do propósito de Deus. Cuidar da sua alma, ter momentos em que você tem um refrigério, ter um momento de descanso, ter um momento de quietude, também é necessário. Isso é crucial para a nossa vida nesses dias. E sabe, se o diabo não consegue te levar além, e ele não consegue te deixar aquém, ele te deixa no meio termo, e esse meio termo se chama distração. Distração não é pecado, mas distração te rouba do relacionamento. E tudo aquilo que te rouba de um relacionamento te tira a intimidade. Porque ninguém tem intimidade sem antes ter relacionamento. Elias está ali, comendo pão, comendo carne, bebendo na presença do Senhor. E a Bíblia vai discorrer no capítulo 17 ainda que o riacho, ele seca. E aí você conhece a história, o riacho seca, e Deus diz para ele que ele vai ter que ir a Sarepta agora, porque lá ele preparou uma viúva que iria dar de comer para ele. E aqui eu acho Deus fantástico, mais do que qualquer lugar, porque tem um profeta agora com fome, e Deus diz para o profeta: eu vou te mandar para um lugar que tem uma mulher que eu mandei ela te alimentar, e agora nós vamos para Sarepta, lá na viúva, e eu acredito que a viúva está lá com o filho dela, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. E eu acredito que Deus diz para aquela mulher: olha, vou mandar o profeta aqui, trata ele bem porque ele tem comida. E aí agora chega o profeta diante de uma mulher que não tinha, e ela olha para um profeta com muita fome. E Deus, ele é tão fantástico que ele usa situações para tratar as duas partes. Deus usa a situação para mostrar para a mulher, e apesar, porque ali o profeta representava Deus, Deus está mostrando para aquela mulher que apesar que haja escassez, Deus precisa ser o primeiro na vida dela. Porque se Deus for o primeiro dela, mesmo no momento da escassez, Deus vai trazer provisão. Aleluia! E Deus trabalha na vida do profeta, porque o profeta está no ribeiro,
sendo alimentado por corvos. E agora Deus tira dele daquele ambiente e traz ele para um lugar que era a cidade natal, ali a cidade de vizinhanças de Jezabel, aonde ela havia nascido, ela morava naquela região. Então Deus manda o profeta para a mulher que depois quer matar ele, manda ele para aquele lugar. E lá naquele lugar Deus trabalha na vida de Elias também, porque Deus quer mostrar para Elias que a provisão não está no lugar, a provisão está na presença, a provisão está na obediência. Vai. Então Deus usa uma situação para trazer um amadurecimento e maturidade para uma viúva, e traz essa situação para trazer maturidade para o profeta. 3 anos depois, Elias se apresenta a Acabe novamente para enfrentar os profetas de Baal e trazer chuva de volta. Capítulo 18 de 1 Reis. Por quê? Porque Israel está vivendo um tempo de idolatria, confusão espiritual e afastamento de Deus. E Deus precisava tratar essa nação. O povo está dividido entre Baal e Deus. E aqui nós precisamos entender que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer que Deus, Ele quer, e a segurança da nossa vida está em que Deus faça parte de todas as áreas da nossa vida. Durante muito tempo eu ouvi que a nossa vida ela é uma tricotomia, que nós temos uma vida espiritual, que nós temos uma vida social e que nós temos uma vida financeira. Alguém já ouviu isso? Só eu? Glória a Deus, temos um ali. Olha aí, tem as irmãs, conhecer onde é que vocês aprenderam também. Mas não há, isso é um pensamento grego. Nós temos uma vida, porque tudo na nossa vida, a partir de Cristo, é espiritual. Então não existe mais vida secular, não tem mais como eu dividir o meu trabalho da minha vida com Deus, a minha vida na família com a minha vida com Deus, a minha vida no comércio com a minha vida com Deus, a minha vida lá na empresa com a minha vida com Deus. Ou seja, aquilo que nós somos aqui, no domingo à noite, nós precisamos ser lá na segunda de manhã. Porque não existe vida de igreja e vida de trabalho, vida de igreja e vida de casa, há uma vida só. E quando você sai daqui, Deus está com você, a presença do Senhor está com você, e Deus está vendo se o teu coração está dividido, e se você talvez tenha 3 vidas. Eu poderia dizer aqui 3 caras, mas não quero ofender ninguém, então eu vou dizer 3 vidas. Talvez você tenha uma vida na igreja e uma vida no seu trabalho, uma vida na igreja e uma vida na sua casa, uma vida na igreja e uma vida diante dos teus familiares. E Deus, Ele não nos divide, porque nós criamos falsos ídolos nesses ambientes. E a primeira coisa que Deus quer fazer é tirar essa divisão de dentro de nós, é tirar essa vida dupla. Então Deus, Ele vem tratar um povo, eles não podem me adorar e adorar a Baal, porque esses são líderes, são ídolos do lado de fora. Mas todo ídolo do lado de fora que se materializou antes, ele já foi gerado dentro de nós. Então nada que está do lado de fora já não tenha sido gerado dentro antes. Estamos juntos? Então o que Deus quer? Deus quer organizar, Deus quer fazer a gente entender que se Ele não for o primeiro, a gente nunca vai usufruir da plenitude dEle. E Deus não quer ser o primeiro porque Ele tem carência, não, porque o lugar da segurança está em colocar Deus em primeiro lugar. O lugar da provisão está em colocar Deus em primeiro lugar. Então Elias se levanta, chama a nação para decidir. E olha o que Elias diz, 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Ele diz o seguinte: até quando, nação? Até quando, povo? Cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Agora, se vocês querem seguir Baal, siga Baal, mas se definam. Quem é o Deus de vocês?
Quem faz parte do seu dia a dia? Então agora Elias, ele está no Monte Carmelo, e o Monte Carmelo é um lugar de confronto, é um lugar onde o Senhor nos confronta. Monte Carmelo é um lugar de decisão. Só que o povo é tão incrédulo, e eu trago isso para o nosso contexto. Nós somos tão meninos, nós somos tão imaturos, que nós só nos movemos se vemos fogo cair do céu. Nós só acreditamos que Deus está presente no ambiente se vem fogo. E Deus tem que tratar essa situação com essa nação desviada, porque para Elias não precisava, mas a nação precisava de uma demonstração física do lado de fora de quem era o Deus verdadeiro. E no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, e Elias vai, então ele restaura o altar, porque antes os profetas de Baal e de postes ídolos, eles já haviam se cortado, eles haviam clamado. Elias xinga eles, diz: olha, acorda, fala mais alto, talvez esses ídolos estejam dormindo, quem sabe eles tenham saído. E eles fazem os seus rituais e nada acontece. 400 profetas de Baal e mais 450 de postes ídolos, são 850 homens contra um homem de Deus. Porque Deus não se preocupa com quantidade, quem tem a presença é suficiente diante de qualquer situação. Então aqui nós vemos agora uma situação em que no Monte Carmelo o povo vai ter que tomar uma decisão, e o povo ele está observando, porque essa nação está em crise espiritual, então eles querem ver o mover, e Deus vai oferecer isso para eles. 1 Reis 18:37 diz: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. O fogo, quando o fogo cai sobre o holocausto, que estava encharcado de água, cai para mostrar para uma nação incrédula quem era o Deus verdadeiro. E o fogo então desce, e versículo 38 e 39, então caiu o fogo do Senhor, e o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Uau! Irmão, quantas experiências com fogo você já teve na presença do Senhor? Quantas experiências com fogo você já teve, em que você literalmente viu a glória do Senhor descer sobre o ambiente? Aqui nessa casa, aonde você passou, quantas vezes nós experimentamos a glória de Deus, o fogo, a Shekinah de Deus, vindo como fogo, e isso é maravilhoso. Nós somos do fogo, nós buscamos a manifestação do Senhor, mas existem outras manifestações do Senhor também, que o Senhor se manifesta. Por quê? Porque nós precisamos ser constantes. Nem sempre Deus vai se manifestar com fogo. Então aqui para um monte, para um povo que não sabia se era Baal, se era Deus, Deus manda fogo para manifestar que Ele é o Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas. E Elias, ele está ali nessa situação, e agora nós vemos no capítulo 1, no capítulo 18, versículo 45, que após a descida do fogo, o profeta Elias agora, ele pega os 850 profetas, falsos profetas, e manda eles descerem um monte, e lá embaixo, esse próprio Elias, mata os 850 homens a fio da espada, 850 homens mortos ao fio da espada. Elias, ele não para, ele desce, ele tem esse esforço físico, esse esforço mental, esse impacto, essa pressão sobre a vida dele, ele não para, ele volta para o monte,
E ele começa a orar. Se você seguir o texto, você vai ver que ele começa a orar. E agora ele começa a orar para que a chuva venha. E a sua Bíblia vai dizer que por 7 vezes ele tem que orar, até que apareça uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aqui é algo que eu quero compartilhar com você. Porque logo depois que a chuva cai, logo depois que a missão é completa, porque a primeira missão era revelar para o povo quem era Deus. E isso para Elias foi exaustivo. Imagine comigo um homem ter que matar 850 pessoas ao fio da espada. E aí ele não descansa, ele volta para o monte. E aí ele entra em uma oração. Por quê? Porque ele está tão envolvido na missão, que ele se esqueceu o propósito da missão. Às vezes nós estamos tão envolvidos na missão, que o intuito da nossa oração, do nosso jejum e da nossa meditação é para cumprirmos a missão e não mais estarmos na presença. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, essa é a maturidade que nós precisamos ter. Não deixar que a missão ocupe o lugar da presença. Estamos juntos? Esse é um grande perigo desses dias, não deixar que a missão, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo para Deus, ocupe o lugar de quem nós somos em Deus. Porque quem nós somos em Deus vai nos dar a base para fazermos para Deus. E durante 7 vezes ele tem que orar pela mesma coisa. E eu quero entender, e aqui é um pensamento meu, julgue você. Eu acredito que se ele tivesse parado alguns instantes, Deus teria levado ele de novo para um lugar de descanso. Teria cuidado da alma dele, teria alimentado ele, e aí ele voltaria, oraria para que a chuva voltasse, a chuva iria voltar, e ele seguiria no propósito. Agora, você seguindo o texto, você vai ver que ali no monte, nós vemos milagre, nós vemos autoridade, nós vemos resposta sobrenatural, e nós vemos a missão cumprida. Porque ele fez aquilo que Deus havia dito. Só que o profeta Elias estava tão envolvido com a missão, que a sua busca por Deus era para continuar desenvolvendo a missão. Quando ele destrói os profetas, ele volta a orar, não mais pela presença, ele volta a orar para completar a missão. 1 Reis capítulo 18, versículo 41 diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Ora, pare aqui comigo. Por quê? Não tem nexo você dizer para um rei: olha, rei, vai comer e beber, porque a chuva já está vindo. Eu não sei se você já teve a experiência, eu já fiz isso. Quando a gente está com fome e a gente está no meio de pessoas, a gente não diz que está com fome. A gente olha assim: Pastor Márcio, você não está com fome? Quando a gente quer comer, mas ninguém se acusa: Pô, nós estamos aí um tempão, cara. Não vamos comer, não vai ser nenhum lanchinho nessa casa aí. Não der nem um chimarrão, nem uma bolachinha. E aí a gente diz: Vem cá, vocês não estão com fome? Vocês não estão com sede? Porque na realidade, às vezes quando nós expressamos, quando nós estamos mandando alguém comer, ou nós estamos mandando alguém beber, é porque na realidade, nós é que estamos precisando. E eu quero acreditar que aqui quando Elias diz para Acabe: olha, vai comer, pois já ouço o barulho da chuva, é porque eu acredito que o próprio Elias estava precisando disso. Só que ele estava tão envolvido na missão, que a missão se tornou mais importante do que o descanso e a presença.
Versículo 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou. E no versículo 45, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Uau! Missão cumprida. Profetas de Baal mortos e chuva voltou. Missão cumprida. Só que a Escritura nos diz que não terminou no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é um lugar de decisão. Foi um lugar de manifestação. E Deus, Ele nos quer em um lugar de presença com Ele. E você vai ver que logo depois dessa movimentação, você vai ver que a história continua, que no capítulo 19, versículo 2, quando Acabe fala para Jezabel o que Elias havia feito, Jezabel, ela se endemonia, ela enlouquece, e ela manda um recado, e o recado foi o seguinte: assim me façam os deuses, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes homens. Recado de uma mulher. E aqui você precisa entender a situação. Elias, um cara que chega diante de um rei e diz que não vai mais chover. Esse cara que chega diante do rei, que confronta e que diz que vai mostrar quem é o verdadeiro Deus. Esse cara que sobe no monte, faz fogo descer do céu, mata 850 homens, agora, cansado, sobrecarregado, dá ouvidos a um recado de uma mulher. E dentro dele, esse recado vem como uma flecha no seu coração. Porque quando nós estamos esgotados, o diabo sabe aonde atingir. E esse homem aqui esgotado, ele deu ouvido a uma palavra que não tinha poder no reino do Espírito contra ele, porque o Deus verdadeiro estava com ele. Então, se Deus guardou ele diante de 850 homens, não iria guardar Elias diante de uma afronta de uma mulher? Só que Elias, ele ouviu aquela voz, aquele recado, de uma maneira tão profunda, que ele entrou em depressão. Enquanto Elias estava envolvido com a missão, ele estava ousado, ele era corajoso e ele tinha fé. Só que quando a missão acabou, revelou o que ele tinha. Quando o fogo desceu e a chuva veio, ele revelou que nós não nos movemos pelo poder, que não são os sinais e que não é o poder que nos mantém, mas é a presença. É a presença, porque quando Jezabel fala isso, ele se sente só. Você vai ler no contexto que Elias se sente só. Ele pede a sua morte. Capítulo 19, versículo 4, ele foi para o deserto e pediu a sua morte. Ora, como pode um homem corajoso pede a sua morte, irmão? Ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois do maior mover, o maior conflito, depois de uma vitória pública, uma queda no seu interior. E sabe, Deus, ele é tão maravilhoso, porque Deus, ele entende as nossas fraquezas. Deus entende que nós temos uma alma. Deus entende que nós habitamos em um corpo. Então Deus não critica Elias, porque ele entende que Elias também está num processo de amadurecimento. Então, quando nós vemos aqui nas escrituras, quando vamos seguir o texto, você vai ver que um anjo de Deus aparece para Elias e lhe dá pão e água.
E Elias, ele está debaixo de uma árvore, porque Elias, ele entra para dentro do deserto, caminho de um dia, e lá ele encontra uma árvore, um zimbro, se eu não me engano, e ele fica aí embaixo, querendo morrer ali no deserto, e aparece um anjo de Deus, e lhe dá pão e água. Elias acorda, come, e ele estava tão cansado, tão esgotado, que ele dorme de novo. E o anjo vem de novo e traz mais pão e água, e acorda Elias e diz: Elias, come e bebe, porque essa comida, você vai precisar comer disso, porque o caminho que você tem é longo. E aí o texto vai discorrendo que Elias caminha durante 40 dias e 40 noites, ou seja, o pouco instante e aquilo que Deus deu para ele, serviu para ele caminhar 40 dias e 40 noites, sem nenhum outro alimento. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dá nos é suficiente. Só que Deus não alimenta ele para ele cumprir outra missão, pastor Júnior. Deus alimenta ele no deserto para mandar ele mais a fundo para o deserto, para um lugar de mais intimidade, para um lugar que era só ele e o Senhor. Manda ele para o Monte Horebe, e lá tem uma caverna, e lá Elias entra. Por quê? Porque depois daquela pressão, Deus sabe que precisa guardar e preparar ele de novo, até que libere uma nova missão. Irmão, sabe o que o Senhor está querendo nos dizer? É que talvez as coisas não estejam acontecendo, porque você está preocupado com a missão, você está preocupado com fazer, e o fazer não é a prioridade é você estar com Ele. Porque se você está com Ele, Ele te dá pão, Jesus Cristo, o pão da vida, e Ele te dá água, Espírito Santo, que flui de dentro de você. Na presença você tem relacionamento com o Filho, na presença você tem relacionamento com o Espírito, e na presença você tem relacionamento com o Pai. E isso nos é suficiente para cumprirmos aquilo que o próprio Deus quer que nós façamos. E Deus, Ele então não está preocupado com a depressão de Elias, mas Ele quer tirar ele daquele lugar. Aí Deus, Ele pede para Elias sair da caverna. Capítulo 19, versículo 11 e 12. Diz que veio um vento, veio um terremoto e veio fogo. Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Deus estava no sussurro suave como uma brisa. E nesse sussurro Deus falou com Elias. Lá na intimidade, lá no secreto, Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Elias responde. Então ali Elias, ele vomita toda a sua alma, ele vomita toda a sua ansiedade, toda a sua depressão, porque ele achou que ele era o cara, que só ele estava se esforçando, que não tinha mais ninguém de Israel, Israel estava desviado, e ele era o cara que estava sozinho. Só que Elias não havia entendido que Elias nunca esteve sozinho, ele só esteve sozinho quando ele quis, Deus sempre esteve com ele. E que tudo o que ele fez não foi por ele, foi porque Deus estava com ele, e porque ele havia escolhido estar diante da face do Senhor. Então maturidade é você entender que Deus nos chama para termos relacionamento antes de fazermos algo para Ele. Só que para você ter relacionamento, você precisa parar para ouvir. Você precisa parar. Só que sabe qual é o mal dessa geração? Tem gente que não consegue parar. Eu conheço pessoas que, não vou nem olhar para você agora, mas eu conheço pessoas que se sentam na cadeira como você está e a perna está assim, ó. Eu conheço pessoas que se param para se sentar, mesmo não estando cansada, dorme. Porque a sua rotina não está preparada para parar. Pessoas que de repente têm que parar para esperar alguém que está fazendo alguma coisa, elas ficam tão ansiosas que ficam assim, ó.
Pessoas que não conseguem parar, que a ansiedade tanta, que eles têm que eles começam a abrir geladeira, começam a abrir os armários, porque precisam comer, porque a ansiedade, eles estão esperando alguma notícia, então eles precisam comer. Outras estão tão ansiosas, não conseguem parar, que precisam gastar. Eu estou agoniado, eu estou agitado, eu preciso gastar, a gente precisa sair e gastar alguma coisa. Porque as distrações nos roubam o tempo de relacionamento. Então por isso que hoje nós temos uma igreja que não consegue orar. Nós temos uma igreja que tem dificuldade de orar, porque para você orar, você tem que parar. Claro que a gente pode orar dirigindo, falando com Deus. Sim, eu estou falando com Deus. Mas aquela oração onde você precisa de uma resposta, aquela oração que você precisa de uma sinalização do Senhor, essa você precisa parar. E como é difícil para o ser humano nesses dias parar. Então Deus, ele, em momentos e momentos, ele para Elias. E nesse parar, Deus libera uma palavra para ele. Ali, naquele lugar, naquela caverna, Deus fala com ele. Depois disso, Deus envia ele novamente. Ou seja, depois daquele lugar de descanso, aonde as forças do seu corpo, aonde Deus se preocupou com a alma dele, com os sentimentos dele, com a pressão que ele estava vivendo, Deus cuidou disso dele também. Deus agora lhe dá uma nova missão. Deus diz para ele o seguinte: agora você vai, volta ao caminho. Capítulo 19, versículo 15, volta, e você vai agora ungir a Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir a Eliseu, profeta, em teu lugar. Ora, até aqui, nós vimos um profeta, que só liberava palavras para rei. Nós vimos um profeta que só confrontou outros profetas, outros falsos profetas. Agora nós estamos vendo um profeta que ele passou por um processo de amadurecimento, e ao invés de ele acusar e decretar, ele vai ungir. Ao invés de ele liberar a profecia, pastor Sérgio, agora ele vai ter que ungir rei, e ungir, que isso aqui é maturidade, ungir em vida, e preparar em vida alguém que iria substituí-lo. Meu irmão, sabe, é como se agora você tivesse que preparar alguém para assumir o seu posto. O que você construiu, o que você desenvolveu, Deus diz: olha, vai lá, unge aquele lá, porque ele vai ficar no teu lugar. E aí essa pessoa caminhar com você, e tudo que você tem, você vai ter que dividir. Tudo que você tem, você vai ter que ensinar. Só pessoas maduras fazem isso. E só pessoas que passaram pelo processo de amadurecimento com o Senhor. E sabe o que nós tiramos de lição dessa palavra? Que a presença nos leva ao amadurecimento, não é a missão. É a presença. Só que a presença, ela precisa ser prazerosa. Porque Deus tem prazer de estar com você. Aleluia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem prazer em orar? Você tem prazer em jejuar para buscar o Senhor? Você tem prazer de meditar nas Escrituras e ouvir o Espírito Santo falar com você? Ou para você é um sacrifício? Ou você ora porque você estabeleceu: não, eu vou orar todo dia 15 minutos, eu vou orar todo dia meia hora, eu preciso orar. Deus não quer sua oração forçada. Deus quer sua oração porque você ama Ele, porque você quer estar com Ele. Pastor, o que eu faço? Aí, irmão, aí tem uma pessoa
chamada Espírito Santo, que conhece eu e você. Aí você vai para esse Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu oro porque tem que orar, mas eu não tenho prazer. Leio porque eu tenho que ler, mas eu não tenho prazer. Eu jejuo porque dizem na igreja que eu tenho que jejuar, mas eu não tenho prazer, Senhor. E sabe, talvez o Senhor vai te conduzir uns quilômetros a mais no deserto e vai te preparar uma caverna. E nessa caverna você vai ver que Deus não se manifesta só em terremoto, que Deus não se manifesta só em vento forte, e que Deus não se manifesta só em fogo, mas Ele se manifesta no sussurro suave de um momento a sós com você. Se coloque em pé, por gentileza. Sabe, às vezes nós pensamos que maturidade é você não ter mais sentimentos. Maturidade é você ficar sereno. Nada mais te abala, nada mais te toca, nada mais te emociona. Não. Maturidade é você ter um coração sensível à presença. Maturidade é você ter um coração que reconhece que tem área de vida, que você precisa da presença do Senhor e que talvez até hoje você não deixou Ele acessar. Sabe, nós podemos passar uma vida inteira fazendo para Deus, mas sem termos aprendido a viver com Deus. Irmão, eu quero dizer algo ousado aqui. Eu acredito que a maioria de nós aqui foi treinado para fazer para Deus. E por isso que é tanta luta hoje, Eliseu. Por isso que hoje é tanta luta, tanta dificuldade para orar. É tanta dificuldade para descansar na presença dEle. Porque nós somos doutrinados, nós somos ensinados a fazer para Deus. Porque tem pessoas hoje que, se tirar o serviço, não sobra nada. Se tirar o ministério, não sobra nada. Porque o que mantém é o serviço, o que mantém é o ministério e não a presença. Se te tirarem o ministério, se te tirarem o serviço, sobra o quê, irmão? Nós somos ensinados durante muito tempo a vivermos para Deus, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando para viver com Ele. Viver com Ele. E a missão será o resultado da nossa vida com Ele. Porque nós não vamos mais fazer o que Ele não disse para fazer. Nós não vamos mais dizer o que Deus disse, quando na realidade Deus nunca abriu a sua boca. Agora é uma escolha, irmão. E nessa noite você pode fazer essa escolha. Eu, durante mais de 10 anos da minha vida, fui doutrinado a fazer para Deus. E o lema que eu escutava: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu fui doutrinado. Eu fui.
Só que eu não vivo para servir. Eu vivo para estar com Ele. E porque eu estou com Ele, eu sirvo. Aleluia. Porque servir sem presença esgota. Mas caminhar na presença nos dá força para seguirmos adiante. E na realidade, o que sela essa mensagem é maturidade, é não deixar a missão ocupar o lugar da presença. Por isso, nessa noite eu quero te convidar. Eu não fiz nenhum convite, nem na quinta, nem domingo de manhã, mas hoje à noite eu quero. Porque eu sou o primeiro a estar e a responder a esse convite. Como você tem vivido, irmão? Vivido para Deus ou vivido com Deus? Porque se você tem vivido com Deus, você ama orar, você ama meditar nas Escrituras, você ama estar com Ele. Agora, se você tem vivido para Deus, tudo isso é pesado demais. Só que deixa eu te dizer, isso não é pecado. São só distrações até hoje. Mas o Senhor está nos reposicionando nessa noite. A de uma vez por todas, vivemos com Ele. Então eu quero que você saia do seu lugar. Se a partir dessa noite você decide, Senhor, eu acho que eu vivia para o Senhor, só que hoje eu tenho séria dificuldade de viver com o Senhor. Saia do seu lugar, passe à frente. Eu quero orar com você. Se essa palavra falou com você, se você, assim como eu, foi ensinado a fazer para Deus, fazer, e aí a gente faz tantas coisas, irmão, a gente ocupa o nosso tempo, e sabe, quando nós paramos, por isso que muita gente não gosta de parar, porque quando você para, você se depara com você mesmo. Quando você para, você se depara com você mesmo. Aleluia. Deixe ser a geração que busca. Irmão, não precisa ser profeta para saber que mais da metade de vocês que estão no lugar de vocês sabem qual é a decisão que vocês têm que tomar nessa noite, mas o Senhor não vai forçar. Porque sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Ninguém força relacionamento. Porque todo relacionamento que é forçado não é intimidade, é estupro. E Deus, Ele não vai forçar intimidade com ninguém, Ele não vai forçar relacionamento com ninguém. Mas há um convite nessa noite para vivermos com Deus. Vivemos com Deus. A estarmos na sua presença, a buscarmos a sua presença. Aleluia, aleluia. Os pastores, pastoras, se vocês quiserem orar, colocar, se quiserem liberar uma palavra, por favor, fiquem à vontade. Nos ajudem em oração. Espírito Santo, Espírito Santo, não deixa, Senhor, a missão ocupar o lugar da tua presença, ou o tempo da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Senhor.
E clamamos para que consigamos avançar para este lugar de maturidade, de termos a compreensão, Senhor, que o melhor lugar é a Tua presença. Que na Tua presença nós temos descanso para o nosso espírito, para a nossa alma e até para o nosso corpo. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que chegaram nesse lugar cansados, sobrecarregados, que já fizeram tanto para o Senhor nessa vida, mas perderam a essência de viver com o Senhor, e hoje talvez se sintam frustrados, ou até não se sentem úteis no reino, porque não estão fazendo nada aos olhos deles. Mas Espírito Santo, nessa noite, ministra ao espírito destes homens e dessas mulheres, que não se trata de fazer, se trata de estar, que a partir de hoje, Senhor, esses homens e essas mulheres venham buscar a Tua face, mas não buscar para fazer algo, não buscar para ter poder, não buscar para ter uma palavra de revelação, não buscar para pregar, não buscar para ensinar os outros, mas buscar para amar, estar na Tua presença. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a Te buscarmos, nos ensina a estarmos na Tua presença, Senhor, sem um coração agitado, preocupado com a missão, um coração interesseiro, um coração, Senhor, que só busca estar na Tua presença para receber algo da Tua mão. Nós não queremos, Senhor, receber algo da Tua mão, nós queremos compartilhar o Teu coração. Em nome de Jesus, traz um refrigério para as almas abatidas, corpos cansados, Senhor, de tanto fazer, de tanta agitação, mas não saem do lugar. Homens e mulheres agitados, Senhor, preocupados, mas que não saem do lugar. Espírito Santo, nos leva a uma nova movimentação, só que uma movimentação direcionada pelo Teu Espírito, uma movimentação que é fruto da presença, fruto da presença, fruto da presença. Sair da Sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje Em nome de Jesus, vou te pedir. em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar, irmão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sabe como nós estamos vivendo com Deus? As coisas desse mundo, elas perdem o valor. Não
que nós não gostamos de ter coisas boas, mas elas perdem o valor. E sabe, parece que tudo aquilo que você para de buscar, no que se refere às coisas do mundo, quando você para de buscar, e quando você entra no lugar de descanso do Senhor, essas coisas que você buscava, elas vêm te alcançar. Sabe, às vezes nós ocupamos tanto o nosso tempo buscando ideias mirabolantes em como ganhar mais dinheiro, em como ter mais poder, em como ter mais revelação. Não, irmão. Busque estar na presença, sem interesse de poder, sem interesse de grandes revelações, porque quando isso sair do seu coração, elas virão naturalmente. Me deixa Jesus. morar